Nessa segunda parte do vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre o momento linear. Eu vou definir aqui o momento linear, a gente vai usar um exemplo e a partir disso nós vamos estudar passo a passo como é que a gente pode descrever o momento linear com uma forma de facilitar o estudo, principalmente no que se refere ao processo de colisões. Quando a gente vai estudar algumas situações mais complexas, né, e aí a partir daí colisões e outros exemplos mais, a aplicação direta das leis de Newton pode não ser a melhor alternativa, a melhor escolha para a resolução dos problemas. Então, através da aplicação desse conceito e uso da conservação do momento linear, a gente consegue resolver isso de uma forma muito mais simples, problemas um pouco mais complexos. Para iniciar isso, a gente vai começar com um problema. Vamos pegar esse seguinte problema, que é o disparo de uma arma de fogo, e a partir desse processo a gente tem o chamado recuo, ou chamado coice, né, dessa arma. Esse recuo, esse coice, ele é feito justamente para compensar a quantidade de movimento do projétil que ele é disparado. E aí, após entender esse processo, a gente pode se perguntar, como que a gente pode projetar uma arma, um dispositivo desse tipo, para minimizar esse recuo? Qual seria a velocidade do recuo dessa arma? Como que a gente pode estudar isso? Bom, para a gente quantificar o processo, nós temos que imaginar a seguinte situação. O disparo do projétil, né, e o recuo são duas forças que nada mais são do que um par de forças ação e reação. Então, pela terceira lei de Newton, essas forças elas são iguais em módulo, mas ocorrem em sentido contrário. De forma que eu posso escrever isso na seguinte forma. A força do corpo 1 atuando sobre o corpo 2, mais a força do corpo 2 atuando sobre o corpo 1, ou seja, esse par ação e reação, vetorialmente falando, eles são nulos. Se eu substituir essas forças aplicando massa do corpo 1 vezes aceleração do corpo 1 mais a massa do corpo 2 vezes a aceleração do corpo 2, esse somatório dessas forças vai ser nulo. Se nós então substituirmos as acelerações nessa equação, a gente pode escrever a aceleração como a derivada temporal do vetor velocidade. Então, aquela equação fica agora massa 1 multiplicada pela derivada temporal da velocidade do corpo 1 mais a massa 2 multiplicada pela derivada temporal do corpo 2. Então eu vou ter m dv dt para o corpo 1, m dv dt para o corpo 2. E esse somatório continua sendo nulo. Como nós temos que as massas elas não modificam com o tempo, elas não dependem do tempo, elas são constantes, eu posso colocar elas dentro dessa derivada. De forma que a gente vai ter então que a derivada do produto massa 1, velocidade 1 no tempo, mais a derivada de massa 2, velocidade 2 no tempo, continua sendo zero. E como eu tenho uma derivada desses dois termos, eu posso escrever isso tudo como uma única derivada, ou seja, a derivada temporal do somatório das massas vezes a velocidade. Observe o seguinte, essa quantidade aqui dentro dessa derivada, essa quantidade que é o somatório das massas vezes as velocidades para cada um dos corpos, essa quantidade ela é conservada, ou seja, ela não varia no tempo. O somatório do produto massa vezes velocidade para cada um dos corpos, ele é constante, ele é conservado. Então, o que nós chamamos de momento, né, no momento linear, no caso, é justamente o produto da massa pela velocidade. Então, essa grandeza física chamada momento linear, a gente define ela, nós usamos a letra P, é uma grandeza vetorial, né, usamos a letra P para representar o momento linear, ele é definido como o produto da massa pela velocidade de um corpo. Nós podemos pensar isso num corpo, podemos pensar isso através de uma partícula. Se a gente for falar sobre um corpo, a gente tem que pensar depois na localização do centro de massa, isso vai ser assunto de próximas aulas, mas a gente pode pensar agora numa questão de partícula. Então a massa dessa partícula vezes a velocidade vai nos dar um vetor, o vetor momento linear, que ele é
é uma grandeza vetorial, a unidade dele é quilograma vezes massa por segundo. Essa grandeza foi justamente dessa forma que Newton escreveu originalmente a segunda lei de Newton. Quando Newton escreveu que o somatório das forças, né, é igual a massa vezes aceleração, na verdade Newton escreveu originalmente que o somatório das forças que atuam num corpo é igual à variação temporal, ou seja, a derivada no tempo do momento linear, né? Então, num sistema isolado, sempre que a gente tem duas ou mais partículas interagindo, o momento total desse sistema sempre vai ser conservado. Então, o momento linear é uma grandeza que ela é conservada no tempo. A utilização desse tipo de estratégia para resolver os problemas é muito importante. Então, a gente sabendo que num processo, né, de interação entre os corpos, num sistema que somente a interação entre eles vai ser considerada, a conservação do momento é uma das grandes formas da gente poder escrever e estudar esse problema. Então, no caso de colisões, que nós vamos ver alguns exemplos depois, o momento linear total antes e após a colisão ele vai ser conservado. Então, se a gente consegue escrever essa grandeza de quantidade de movimento através do momento antes e após a colisão, a gente consegue então estudar esse problema de uma forma muito mais fácil.